tem mais, não tem. É isso. Agora, voltando para o jogo, conseguiram confirmar aí? Mas vem do Luxemburgo. Ele é um, Há ele é uma um reunião. técnico. Há uma reunião. Nesse Assim, exato cara, momento. e ele é um técnico conhecido. Antigamente ele era estrategista e tal. Mas convenhamos, né, já Eu de achei um que ele bom tivesse tempo para parado cá. já. Pois é, eu também acho que Ah, tentou política e tal. Mas, cara, é aquilo. Você tá parado, tenta cai no parar e não colo. consegue, né? É, Exato. cai no colo um Corinthians, Solerzinho. Você vai falar, não. Vai pingar quanto por mês ali? Daqui a pouco Isso vem que eu uma ia falar, pô, multinha. não tô fazendo nada. Já rolou aquele estresse todo na política lá que ele quase saiu no tapa com o cara. Pô, e ligam pra você, você tá de boa lá no Tocantins sem fazer porra nenhuma. Já teve até louco que falou que ele morreu num acidente de helicóptero. Aí, pô, não tá fazendo nada. Ligam pra você e falam, você quer 300 mil por mês? Ah, tô fazendo nada, eu quero, né? Fazer o quê? É isso. E Vão assim, abraçar 300, pô. e vem sem peso, né? Porque É. qual é o peso? O peso é se ele fizer alguma coisa, maravilhoso. Ele volta a crista da onda, como ele fez com o Vasco, né? A carência do Vasco era tamanha que ele fez um trabalho bem meia-boca lá, já estava um ídolo, já tinha virado um ídolo da torcida do Vasco, fazendo protestos para ele renovar, para continuar com ele. É a mesma coisa que vai acontecer aqui. É uma outra torcida grande, que se ele fizer um trabalho razoável, o nome dele já volta, a Cristo, e aí ele já pode voltar a falar quem inventou o futebol, né, Facinca? Ah, sim, não tenha dúvida, né? O Vanderlei tem esse vanguardismo explícito na vida dele de que tudo começou com ele. Mas é um cara que, desde 2004, não faz um trabalho de encher os olhos. Apesar de ter sido vencedor de estaduais depois, 2 vezes com o próprio Palmeiras, mas é só a gente ver a evolução que o técnico Abel Ferreira fez em relação ao time dele em 2020, na virada 21. O Vanderlei, que muita gente fala, mas ele baixou um pouco o Zé Rafael para o meio campo, subiu o Danilo, Patrick de Paula, ok. Mas vale lembrar o seguinte, quando o Vanderlei assume, e ele era a, sei lá, quarta opção do Palmeiras naquele momento, o Vanderlei, ele recebe do Maurício Gagliotti o seguinte, Vanderlei, não teremos grandes contratações, é isso, tenta trabalhar com essa molecada, porque tá difícil no mercado. E era a troca do Mato também, né? O Mato saiu e entrou o Barros. Sim, entrou o Mudança Barros. total de perfil, né? A grande contratação foi o Rony e só. Então, assim, Vanderlei é o que tem, tá? E fim de papo. Então, ele meio que foi obrigado a pegar uma reformulação de elenco 19 e 20 e iniciar essa trajetória da molecada. Não é que, o Vanderlei pegou os moleques, deu mérito. Eu duvido que se o Palmeiras tivesse grana para contratar, ele ia subir a molecada. Duvido. Ele nunca fez isso. Nunca. Aliás, esquece. Facinca, Não seria dessa vez. Hein? Uma informação, papo direto e pessoal com o ex-presidente da Mancha, o André, o querido, cara, um abração para ele, que teve uma reunião com o Luxemburgo em que a torcida organizada falou, põe os moleques que a gente banca. Ele tava meio avesso. E a organizada falou, põe a molecada que a gente banca. Se perder, tá tudo certo, a gente banca parte da torcida, mas põe eles que eles vão dar o resultado. Isso no jogo de lá. E aí depois veio para cá e a molecada que acabou resolvendo. Então isso rechaça essa sua dúvida, que ela é um fato. Se tivesse condições, não teria dado chance para a molecada, Facinca. Enfim, é isso. Ou seja, então, não adianta vir com o mérito que eu subi, que tal. Tudo foi um grande acaso. Um grande acaso. O time não estava com grana, ele reticente em relação à molecada. Você trouxe esse relato agora da torcida que falou, fica tranquilo que nós vamos apoiar, mais a troca no comando do futebol do Palmeiras, enfim, uma série de fatores. Tanto é que 7, 8 meses depois do anúncio dele, chega Abel Ferreira, né? E modifica tudo. Inclusive até a forma do Palmeiras jogar. E só teve todo esse tempo também, né, do Vanderlei no comando do Palmeiras em 2020, porque o futebol ficou paralisado por mais 2 meses por causa da pandemia, senão a passagem dele teria sido
ainda mais curta, né? Porque era um Palmeiras que era campeão paulista, mas não jogava bem. E aí não encantava os olhos, não conseguia, o Vanderlei não conseguiu fazer Scarpa e Veiga jogarem bola. Os dois tinham muita dificuldade. Pelo Vanderlei, o Scarpa hoje estaria no Almeria e o Veiga tinha assinado com o Botafogo, ele ia liberar os dois. E aí o Palmeiras acabou segurando esses dois jogadores, segurou o Scarpa mais sem querer do que querendo, porque o Scarpa também quis ir para o Almeria não fechou a contratação porque ia estourar o fair play financeiro, então o Palmeiras poderia ter perdido dois caras que foram fundamentais na sequência de 2020, em 21 e em 22 também. Então, o Vanderlei, óbvio, a história dele é maravilhosa no Palmeiras, fez muita coisa importante, mas eu acho que nessa segunda passagem, o único mérito que ele teve foi no Danilo, porque o Danilo, ele era mais um cara para fazer sparring no profissional do que utilizado na base. E aí, quando ele olha e banca o Danilo, aí já é um mérito muito importante dele. Mas os outros moleques já estavam pedindo passagem. Patrick de Paula, todo mundo já falava do Patrick. O menino já era jogador de base da seleção. Então, alguns desses garotos já era inevitável a sequência deles no time profissional. Mas o Danilo, acho que foi o único grande mérito do Luxemburgo, muito apoiado também pelo João Paulo Sampaio. Porque quando ele fala, porra, esse daí joga mais que o Patrick, e aí tem alguns que falam, não, tá doido, não sei o quê. João Paulo Sampaio foi o que bancou. Ele falou, joga mesmo. Danilo é muito bom. Danilo vai ser o melhor jogador da base que a gente vai ter nesse período de tempo. E foi o cara que melhor teve sequência e o melhor aproveitamento e a principal venda. Então, acho que o único grande mérito que o Luxemburgo teve foi na escolha pelo Danilo, porque também foi bancado pelo João Paulo Sampaio. Se o João Paulo Sampaio não encosta nele e fala, não, é isso mesmo, Vanderlei, ele é isso mesmo que você está vendo, talvez ele ia ter sequência, porque outras pessoas não colocavam toda essa grife no Danilo, até porque ele não tinha toda essa grife na base.